Doutor Ramires, no decorrer assim dos programas a gente veio conversando sobre cirurgia plástica da face e as pessoas gostaram tanto e ainda ficaram algumas dúvidas. Então eu queria conversar com o senhor assim no geral. Vamos começar pela testa, pode ser? O que a gente pode fazer para melhorar na testa? Bom, como a nossa face é dividida em 3 níveis, então nós temos o nível da testa, o nível do terço médio e aqui o terço inferior. Então, começando pela testa, com a idade, tudo cai. O que tem hoje, de novo, para a suspensão aqui da testa? Existe aquela cirurgia que nós comentamos no programa passado, que é feito por vídeo. Ah, por videofrontoplastia, é isso, Dr. Ramires? Essa é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que reposiciona a sobrancelha, ela sobe sobrancelha e muitas vezes eliminando a necessidade de cirurgia de pálpebra. Isso você até comentou comigo, às vezes eu falei da pálpebra, às vezes não precisa, porque às vezes é na testa que está o problema, né? Exato, a pessoa pensa que está sobrando uma pálpebra, mas a gente faz essa erguida, então a gente percebe que o que ela precisa é subir a testa. Então subir a testa é uma cirurgia feita por vídeo, anestesia local e sedação, vai para casa no mesmo dia, tá? E não fica com curativos, e também nada. Não tem aquela preocupação das pessoas que elas têm de ficar assim... Não é possível ficar assim nessa cirurgia, porque não vai ser removido nada de pele. Você só fica espichada se você remover pele. Removeu pele, aqui de cima com o cabelo, vai ficar espichado. Senão não vai ficar, e o objetivo é não ficar. Porque as pessoas têm receio de ficar muito, assim, não é? Então não é o objetivo. Então é uma cirurgia feita por mínimos cortes. Toda vez que a gente fala videocirurgia, são pequenos cortes. Aí a gente vem, a pálpebra, ela faz parte do terço médio ou não, Dr. Ramires? É uma cirurgia separada? Isso, o terço médio é a parte do meio. É a parte que mais denuncia o peso da idade, né? E a face de cansada, aquele olhar desinteressado onde parece linha, que a olheira até é maior assim, isso, né? Porque vem descendo naturalmente, embora hajam pessoas jovens que tenham isso já antes da época adequada. Então, a elevação do terço médio da face, muitas vezes é uma cirurgia complementar a essa da elevação da testa. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Muitas vezes a gente não faz só a testa, às vezes precisa fazer um conjunto. Um complemento. Ou, um complemento. Ou dá para fazer só aqui. Pode ser feito só aqui quando a pessoa tem aquelas olheiras bem marcadas, a face bem rebaixada, aquele bigode chinês pronunciado. Então você pode erguer aqui, existe manobra para isso. Porque se você erguer da onde veio, porque caiu daqui para baixo, então você tem que erguer de baixo para cima. Se você ergue para cima, você não vai fazer isso assim, ó. É como se voltasse a pôr no lugar. Seria então você isso, não é, Dr. Ramires? No lugar, o que confere uma naturalidade. Só uma dúvida que gerou em mim, então, questão da pálpebra, se a gente puxa aqui, a gente acha que é a pálpebra. Mas e quando precisa fazer a pálpebra? Não é levantando aqui, é na parte do terço médio ou não? Pode ser feita uma cirurgia só da pálpebra? Pode ser feito só da pálpebra quando você não tem a sobrancelha caída. E a pálpebra, ela compreende o terço superior, que é a pálpebra superior, e temos a pálpebra inferior. Então é aqui nesse terço... Então é a transição. Né? É a transição do superior para o médio. Então você pode operar as duas e pode concomitantemente fazer essa cirurgia associada também. Se está sobrando pele, mesmo quando se ergue, e se sobra ainda pele, tem indicação de ser feito. O senhor disse que aqui, né, na parte superior, poderia ser por vídeo. E se a pessoa tem necessidade de fazer também o terço médio, dá para fazer por vídeo aqui e aqui a tradicional? Ou daí não? É a mesma via de acesso. É aquela cirurgia onde é feito os pequenos cortes aqui, mais 3 aqui, que não corta o cabelo de ninguém, não arranca a pele de ninguém. É toda feita daqui para baixo. Tá? Então é a mesma via de acesso. E depois tem a parte inferior, né? Porque aqui também a gente fica meio caidinho, né, Dr. Ramires? O pescoço, essa parte aqui também compreende. Bom, o envelhecimento vem para todos. Em uma certa época das nossas vidas, nós teremos 100% de indicação de alguma cirurgia plástica facial. Faz aquela pessoa que, por algum motivo próprio, precisa fazer. E quem está descontente, portanto, com a face. Mas como o envelhecimento vem para todos, no momento em que isso aqui começa a aparecer, o bulldog, chama-se bulldog, o bigode chinês, a gente fica bulldog, e a papadinha, quando começa a aparecer,
Então você necessita de uma cirurgia de terço inferior, né? Terço superior, terço médio e aqui então terço inferior. Para o terço inferior, nós ainda temos que contar com a cirurgia que se chama mini lifting. O mini lifting compreende então aquela cirurgia em que nós margeamos uma incisão aqui para que nós possamos reposicionar a musculatura que está caída. Uma vez reposicionada a musculatura, nós vamos ter automaticamente o reposicionamento da pele. Então, Dr. Ramires, há casos da pessoa só necessitar do mini lifting, não precisar fazer do terço médio, há casos de ser só o terço médio, isso tudo é analisado quando a paciente vai no consultório do senhor, há essas possibilidades? Sim, existem essas possibilidades e elas estão muito relacionadas à faixa etária da paciente. Se a paciente já tem muita sobra aqui, é sinal de que as outras partes já caíram também. Não é o envelhecimento, não tem como... só existe uma maneira de escapar do envelhecimento, né? Não a gente não quer, né, doutor Ramires? Nem falar nisso. Não queremos nem falar. Então, normalmente, quando a pessoa vai até o seu consultório, normalmente ela precisa... Porque realmente a gente vai olhando, cai aqui um pouquinho tapadinho, não dá pra fazer uma coisa só, consertar aqui e deixar o resto caidinho, né? Normalmente se faz... Às vezes até você pode fazer uma ou duas etapas, sabendo que dali um pouco, 1 ano, 2, você pode terminar fazendo alguma outra. Porque existem pessoas que precisam voltar um pouco antes para o trabalho, então elas não podem ficar mais tempo paradas assim com o pescocinho meio inchado, um pouco roxo. Então resolve o mais urgente e depois já sabe que mais adiante vai ter que resolver a outra parte. E, então assim, e a recuperação da cirurgia plástica de face, Dr. Ramires, quanto tempo a pessoa pode voltar para o seu trabalho, né, para suas atividades normais? Bom, em média, 10 dias as pessoas já se sentem bem para sair. Mas claro que elas não estão totalmente aptas a frequentar uma festa ou fazer uma viagem. Então, para ela ficar bem, são mais ou menos 6 semanas. 6 semanas. Isso quando a gente tem uma cirurgia total de face. Tá? Agora uma frontoplastia, 2 semanas está bem, o terço médio também, embora fique um pouquinho inchada, mas dá para assumir a atividade rotineira, né? Não precisa ficar ausente, presa em casa muito tempo. Não precisa ter medo. Então, assim, aquele nosso sempre desfecho que a gente faz, Ramires, para quem está assistindo e está se olhando no espelho, eu falo que sempre depois que eu converso com o senhor, eu fico me olhando no espelho, que conselho o senhor dá, né, para as pessoas, somente para as mulheres, né, que querem rejuvenescer? O rejuvenescimento facial hoje, ele está dentro de uma especialidade que se chama cirurgia plástica da face. Quando se tem uma especialidade, significa nós estamos olhando de uma maneira diferente. Nós queremos que os resultados sejam naturais, que as pessoas possam sentir prazer com o resultado da cirurgia. Se olhar no espelho e falar, fiquei do jeitinho que eu queria, né, Dr. Ramires? Ou pelo menos não ficar com um aspecto todo espichado. O objetivo hoje é fazer com que o resultado possa ser o mais natural e que dê à pessoa, ou à paciente e ao cirurgião satisfação. Bom, Dr. Ramires, muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui no Ver Mais. É sempre um prazer trocar essas informações com o senhor. Fico bastante feliz. Obrigado.